Olá! Hoje nós vamos aprender sobre a B3, a nossa única bolsa, e como o CDI, o Ibovespa e o IPCA formam a base de tudo o que você precisa saber. Assim como nos Estados Unidos existem a NYSE e no Brasil nós centralizamos as negociações na B3, mas lidamos com diferentes classes de ativos, da renda fixa atrelada ao CDI até as ações na bolsa. Entender como a taxa Selic dita o ritmo do CDI, e como isso afeta os investimentos em CDBs, Tesouro Direto, FIs e ações, deixa o fluxo do mercado nacional muito mais claro para você. Então, hoje vamos traçar com precisão os 3 grandes termômetros do dinheiro no Brasil. Vamos começar? A B3 é a nossa bolsa oficial, onde negociamos ações de grandes empresas como Petróleo 4, Vale 3, Itubi 4 e Veg 3. Mas antes de comprar ações, todo investidor brasileiro precisa encarar a realidade do CDI. O CDI é a taxa de referência que o varejo usa para medir tudo. Se um CDB, LCI ou LCA paga 100 do CDI, você compara isso com o risco de colocar o seu dinheiro na bolsa. Historicamente, quem viveu a época de hiperinflação antes do Plano Real lembra bem o que é ver os preços mudarem todo santo dia. Hoje, a nossa proteção contra a inflação e a busca por ganho real passam por entender essa engrenagem Selic CDI ações. Para quem busca fluxo de caixa mensal, os fundos de investimento imobiliário, FIs, entram como uma febre entre o varejo que ama receber dividendos na conta todo mês, funcionando como uma alternativa interessante aos aluguéis tradicionais e à própria renda fixa. O Ibovespa é a carteira teórica que resume o desempenho das ações mais líquidas negociadas na B3, representando a grande maioria do volume financeiro do nosso mercado. A lógica por trás do cálculo envolve o peso da capitalização de mercado de cada ação na carteira, refletindo em pontos o comportamento conjunto das empresas líderes do país. O ponto mais importante é que quanto maior o valor de mercado de uma ação, maior é o impacto dela no índice. Por exemplo, o peso de empresas como Petróleo 4 ou Vale 3 mexe de verdade com o ponteiro do Ibovespa. Portanto, o Ibovespa funciona como a temperatura geral da nossa bolsa, embora tenha a limitação de se concentrar bastante em poucos setores pesados como bancos, commodities e energia. Quando você olha um gráfico diário da B3, está vendo o resultado de centenas de empresas, mas na prática o investidor de varejo costuma focar nas ações mais negociadas e líquidas do pregão. Por que olhamos para isso separadamente? Para focar em empresas reais, nas quais você consegue comprar e vender facilmente pelo home broker através da sua corretora. Grandes nomes como Itubi 4, BBDC 4, Petróleo 4, Vale 3 e Veg 3 concentram o grosso do capital e a atenção do mercado nacional. O cuidado necessário aqui é notar que o índice acaba concentrado em alguns pesos pesados, o que significa que quando a Petrobras ou a Vale oscilam forte, o índice inteiro costuma ir atrás. A operar na B3, vale a pena conferir na nota de corretagem e no portal ECAC da Receita Federal como funciona a apuração e o pagamento do seu imposto de renda via DARF, já que o processo depende das regras vigentes para cada tipo de ativo. Além disso, lembre-se de que a operação de day trade tem regras de tributação totalmente diferentes do swing trade, e você confere tudo isso detalhadamente na sua nota de corretagem e nos comunicados oficiais da B3 e da CVM. Por fim, lembre-se sempre de consultar seu C, verificar seus extratos na corretora e manter tudo em dia, pois investir com segurança exige tanto conhecimento de mercado quanto rigor fiscal. Na prática, historicamente, quando a economia vai bem, o Ibovespa tende a subir de 3 a 5 vezes mais que os índices de menor capitalização, e o mesmo vale quando a economia vai mal. Claro que há exceções, como em certos períodos de boom de empresas específicas, mas esse é o padrão geral. Chamamos isso de característica cíclica, que acompanha a economia de perto, e quem investe em ações de crescimento precisa conhecer esse padrão.
Agora, com base no gráfico diário do Ibovespa, BVMF, IBOV na tela, vamos aprender a ler o mercado de verdade usando 3 índices. Situação 1. O Ibovespa cai -1, mas as ações menores caem -4. É o sinal de que as grandes empresas aguentam o tranco, mas as de crescimento são vendidas. Historicamente, é um padrão que aparece quando o enfraquecimento da economia começa. Situação 2. O Ibovespa está de lado, mas o índice geral sobe mais 0,5. Significa que as ações menores estão subindo e as blue chips estão de lado. Pode ser o sinal inicial de uma recuperação econômica ou pura especulação. Situação 3. Por exemplo, uma gigante como a Petróleo 4 cai -3, mas o Ibovespa recua só -0,5. Significa que as outras empresas do índice estão segurando a ponta. Nesses momentos, vale a pena olhar para o resto do mercado tirando a Petrobras. Investidores do mundo todo acompanham o Ibovespa e outros índices da B3 ao mesmo tempo. Quando você coloca esses símbolos lado a lado no gráfico e analisa a força relativa, o movimento de verdade do mercado brasileiro fica cristalino. Resumindo, o Ibovespa representa o mercado brasileiro como um todo, as blue chips refletem as líderes da bolsa, e as empresas menores mostram as promessas de crescimento de amanhã. Investidores globais acompanham os principais índices da B3, o investidor pessoa física busca oportunidades nas ações de menor capitalização, e os profissionais usam a divergência entre os índices como sinal de negociação. Na próxima aula, você vai aprender sobre as empresas por setor que compõem esses índices e a rotação setorial conforme o ciclo econômico. Commodities, bancos, varejo, entendendo como cada setor se movimenta, dá para prever mais de 80 dos rumos do mercado brasileiro. Pegue o que aprendeu agora, abra esses símbolos na sua plataforma de gráficos e observe durante uma semana. Sentir na pele como eles se movimentam de forma diferente é o aprendizado mais garantido. Aviso legal: este curso tem fins estritamente educacionais e não constitui recomendação nem conselho de investimento. Toda e qualquer decisão de compra e venda, bem como eventuais perdas, é de exclusiva responsabilidade do aluno.